Pronto. Acabei. Du, acho que tá faltando uma costela ali, ó. Na Aqui? terceira, é. Tá nada. Olha ela aqui, ó. Essa Tem costela que vai ser colocada aqui. Na verdade, essa aqui é uma costela de baleia jubarte. A gente achou na praia. Valeu, meu querido. Um abraço. E finalmente, o filo da nossa querida baleia jubarte, o filo dos cordados, que por acaso você também faz parte. Olá pessoal da família Belcrio, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o estudo do último filo da escala zoológica, que corresponde ao filo dos cordados. Aqui você vai ver uma enorme diversidade morfológica e fisiológica. Os organismos que inicialmente estariam presentes na água agora vão fazer a transição para o ambiente seco, para o ambiente que nós trataremos de ambiente aéreo, que é onde tem o ar. Também você pode dizer que é a conquista do ambiente terrestre. Só que, para você começar a analisar esses animais que pertencem, portanto, a esse filo, que é o filo, escrevemos assim, ó, escrevemos chordata, tá? Lê-se cordata. A primeira coisa a analisar é o seguinte: numa aula normal de taxonomia, tá, você sabe que existem 7 níveis taxonômicos a qual um organismo pertence, que são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Entretanto, tá, existem subdivisões taxonômicas, subfilo, subclasse, superclasse, superordem, superfamília, e é o momento, veja bem, disso aparecer. Dentro dos organismos que pertencem ao filo dos cordados, existem 3 subdivisões, são 3 subfilos. E esses 3 grupos menores, tá, que são chamados de subfilos, você tem o primeiro deles, que é o subfilo chamado de Urocordata, tá? Uro significa cauda, então é um cordado com cauda. Esses animais, eles também podem ser denominados de tunicados. Por que recebem o nome de tunicados? Porque na fase adulta, essas espécies apresentam um envoltório, uma túnica, de uma substância muito semelhante à celulose, chamada tunicina, que envolve completamente o corpo desses animais. Como exemplo principal aqui, você tem um organismozinho marinho que recebe o nome de assídia. Existem várias espécies, você pode colocar Acidia sp. Tem nome vulgar, Dudu? Tem, tá? O nome mais comum vulgar para esse organismo é mija-mija ou tetinha de porca. Por que o termo mija-mija? Porque esse organismo é um organismo bentônico, séssil. É um organismo que se fixa a costões rochosos e ele se fixa também sob o casco de uma embarcação. E quando um pescador retira o barco da água para fazer a limpeza do casco, ele passa uma espátula. E quando ele bate a espátula desse organismo, ele espirra água, daí o termo mija-mija ou tetinha de porca, tá? Agora, além do subfilo dos urocordados, você vai ter o subfilo mais famoso, tá? Que corresponde ao subfilo céfalo. Olha só, cefalocordata. E dentro do subfilo cefalocordata, céfalo significa cabeça, tá? É o primeiro cordado que esboça uma região cefálica, esboça uma cabeça. Um organismozinho que recebe o nome de anfíoxo. É muito comum, quando se trata de zoologia dos cordados, vertebrados ou não, começar a se falar sobre esse organismo que nós vamos detalhar para vocês posteriormente. Só que esses 2 subfilos, eles podem ser agrupados em uma categoria só. Alguns autores os tratam simplesmente de organismos que pertencem ao filo dos veja bem, dos protocordados. Protocordados por quê? Porque são os primeiros cordados. Ou você pode denominá-los de cordados, veja bem, cordados o quê? Cordados invertebrados.
vertebrados, porque na fase adulta desses animais, tá, a notocorda ou ela vai desaparecer ou a notocorda vai persistir a vida toda, ou seja, os organismos ainda não possuirão as vértebras. Portanto, vamos pensar, eu tenho dentro do filo cordata 3 subfilos. 2 deles são subfilos de cordados invertebrados. Portanto, o terceiro subfilo será chamado de subfilo vertebrata ou simplesmente subfilo dos vertebrados. Esses animais já começam a formar vértebras. A formação da vértebra se dá a partir de uma porção dos somitos que farão parte do tecido mesodérmico desses embriões. Agora veja bem, dentro dos vertebrados existe uma subdivisão. Eu tenho um grupo de vertebrados que não apresenta o maxilar inferior, não apresentam a mandíbula. Isso lhes confere à boca um aspecto redondo, um aspecto circular. Esses organismos que não têm mandíbula são os vertebrados denominados de agnatas, ou também chamados de ciclostomatas. O termo agnata significa o quê? Prefixo grego de negação, e o termo gnatus significa mandíbula, portanto é um cordado vertebrado sem mandíbula. O exemplo mais comumente utilizado para designar esse organismo são organismos que ocorrem em lagos do Canadá, lagos canadenses. É um organismozinho chamado popularmente de lampreia. Não confunda com a moreia. A moreia é um peixe ósseo. Isso aqui é uma lampreia, ele é um cordado, ele é um vertebrado, só que ele ainda não possuirá a mandíbula. E aí, se eu tenho cordados vertebrados sem mandíbula, é sinal que eu devo ter cordados vertebrados o quê? Com mandíbula. E esses animais são denominados de gnatostomatas, onde temos o termo gnatus, mandíbula, estoma, boca mandibulada. Só que dentro desses animais mandibulados, você tem uma subdivisão em 2 grandes categorias, 2 grandes superclasses. Você terá aqui, uma superclasse denominada superclasse Piscis, que envolvem quem? Os peixes. Não somente os peixes cartilaginosos, como raias, como cações, tubarões, assim como os peixes do grupo dos osteíctes, os peixes ósseos, como uma sardinha, como uma corvina, como uma tainha. Se eu tenho, cordado, vertebrado, mandibulado da superclasse Piscis, eu vou ter uma outra superclasse aqui, e essa outra superclasse, ela é denominada de superclasse tetrapoda, onde eu tenho o termo tetra, 4 podopés, 4 pés, 4 patas. Animais que desenvolveram durante o processo evolutivo o desenvolvimento de 2 cinturas. A cintura anterior, chamada de cintura escapular, para apoiar os membros anteriores, e a cintura pélvica, que apoia os membros posteriores à coluna vertebral. Esses animais, vertebrados tetrápodas, são separados em 4 categorias, em 4 classes, que seria a classe anfíbia, a classe reptília, a classe das aves e a classe dos mamíferos. Agora veja que todos esses animais que a gente citou pertencem a um único grupo, ao grupo dos cordados, pois eles devem apresentar algumas características em comum. Quando? Pelo menos numa fase da vida, que é a sua fase larval, ou você pode chamar de fase embrionária. Qual seria a diferença? A fase larval é quando o organismo apresenta um estágio onde ele é morfologicamente, fisiologicamente diferente do adulto. E a fase embrionária é quando o animal apresenta, na verdade, o desenvolvimento aí direto. E esse organismo ele está normalmente se desenvolvendo ou dentro de um ovo ou dentro de uma cavidade abdominal de uma fêmea, e ele está sob a forma de embrião. Mas é basicamente a mesma coisa. Se você pegar um embrião, se você pegar uma larva de qualquer organismo, quer seja uma assídia, um anfióxo, uma lampreia, um peixe cartilaginoso, um peixe ósseo, um anfíbio, um réptil,
uma ave ou um mamífero, esse organismo que pertence ao filo dos cordados, ele vai apresentar 4 características marcantes que veremos a seguir. Vamos imaginar um organismo na forma larval ou na forma embrionária, tá? do grupo dos cordados. Se você pegar, tá, um embrião de qualquer que seja o cordado, você terá algo aproximadamente assim. Se promovermos um corte ao longo do corpo desse organismo, portanto, um corte longitudinal, você terá na parte anterior do corpo do animal aqui a presença de uma cavidade, que é a cavidade oral, seria a boca desse organismo. E ligada a essa região da boca, você terá na parte anterior uma grande região, que é a faringe, e essa faringe embrionária estará em comunicação com um meio externo por meio de numerosas aberturas que são denominadas de fendas branquiais, posicionadas na faringe. Então, todo e qualquer cordado, ele apresenta como inicial característica a presença dessas estruturas aqui anteriores, que são as fendas. Fendas essas, denominadas de fendas branquiais, posicionadas na região da faringe. Portanto, fendas branquiais faringianas, tá? Agora, a água e o alimento entram pela boca, a água passa pela fenda branquial e o alimento é triado na região da faringe. Ao ser triado, ou seja, separado, ele vai se direcionar à cavidade gástrica, né, ao estômago do animal, onde haverá a digestão desse alimento, e posteriormente passará ao longo de uma região intestinal, onde haverá a absorção dos produtos da digestão. O produto final que não for absorvido, o que não for utilizado, vai ser eliminado, tá, através de uma abertura terminal ao trato digestório, que seria o ânus desse organismo. Logo depois do ânus, na parte externa desse organismo, nós encontraríamos sempre a presença no embrião de cordado de uma nadadeira, de uma cauda. Cauda essa que pega a região ventral do corpo, a região posterior do corpo e a região dorsal. E a cauda sempre aparece após a região do ânus. Portanto, a segunda característica marcante desse grupo é a presença dessa estrutura que corresponderá à sua cauda pós, veja bem, cauda pós-anal, ok? Agora, dorsalmente posicionado a faringe. Todo e qualquer cordado, em pelo menos uma fase da sua vida, vai apresentar um eixo de sustentação. Esse eixo de sustentação, ele vai ser originado a partir do folheto embrionário mesoderma. Essa estrutura aqui, tá, que dá sustentação ao corpo do organismo e dá nome ao filo, recebe o nome de notocorda, ou também chamada de corda dorsal. E dorsalmente, a corda dorsal ou notocorda, todos os cordados possuem uma estrutura tubular que vai percorrer o animal na região dorsal de ponta a ponta, de fora a fora, formada de um tecido diferenciado, um tecido nervoso, tá? Dando origem à sua estrutura que é chamada de tubo nervoso ou tubo neural, sempre posicionado junto à região dorsal. Portanto, tubo neural dorsal, notocorda, fendas branquiais faringianas e cauda pós-anal são as 4 características que envolvem, que são presentes em quaisquer animais pertencentes ao filo dos cordados. Porém, nós comentamos no quadro anterior que dentro do filo dos cordados existem 3 subfilos: o subfilo urocordata, o subfilo cefalocordata e o subfilo vertebrata. Então, a partir do embrião, tá, desse organismo, você poderá ter aqui, ó, a formação dessa próxima categoria, que corresponde à categoria do subfilo, olha só, do subfilo urocordata.
cordata, os urocordados, como eu disse anteriormente, os tunicados, um animalzinho chamado de tetinha de porca, de mija-mija. Um animalzinho desse que vai estar na sua fase adulta, ele era desse jeito quando ele era uma larva, mas na sua fase adulta, esse organismo ele vai ser um animal bentônico de fundo consolidado, ou seja, de uma rocha, de uma pedra ou de um fundo consolidado artificial, como por exemplo o casco de uma embarcação, um tronco de um pier, por exemplo, tá? E ele vai ser bentônico, ou seja, o animal vai estar preso e vai ser assim, ó, grudadinho no substrato. Ele é bentônico céssio, ele está parado. Esse organismo, tá, que tem aproximadamente uns 4, 5 centímetros de altura, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma secção, um corte longitudinal no corpo dele. E ao cortarmos longitudinalmente o corpo desse organismo, teremos basicamente o seguinte, aqui nessa parte inferior eu teria a região do substrato. Ele era desse jeito, ele vem nadando junto ao costão rochoso e nessa porção anterior ele apresenta duas regiões onde existem dois discos que vão produzir uma secreção fortemente adesiva que vai grudar o animal no substrato. Ao se fixar no substrato, ele começa a se desenvolver e atinge a fase adulta que, cortada transversalmente, dará origem a uma estrutura aproximadamente assim, ó. Você vai ter aqui a porção basal do animal, que está fixada no substrato, e aqui, envolvendo todo o corpo dele, a estrutura que nós denominamos de túnica. Daí, usarmos o termo tunicado. Essa região, que é a região da boca, inverte-se para a região posterior do corpo, originando aqui, ó, junto a essa porção, uma abertura corporal. Essa abertura corporal é por onde a água vai penetrar no corpo desse organismo. Essa estrutura vai ser chamada agora de sifão de inalação, ou o sifão inalante. E aí o que acontece? Era a boca, só que agora você vai ter uma modificação, veja, da fenda branquial faringiana, formando nesse organismo aqui, ó, uma estrutura que é chamada de cesto branquial. Veja, aqui eu fiz um corte nela, para você analisar e ver que essa região faringiana transformou-se numa estrutura onde ele vai filtrar o alimento dentro dessa pequena cavidade, que era anteriormente a sua faringe embrionária, chamada aqui agora de pequeno cesto de brânquias, portanto será o cesto branquial deste organismo. A água entra pelo cesto branquial, a água passa pelo interior do cesto com o alimento e a água vai sair por essas aberturas aqui dessa região do cesto. E a água terá uma única saída, que é essa outra abertura que ocorre nessa região, sempre inferior à região do sifão inalante. Essa abertura aqui será chamada de sifão exalante desse organismo, por onde vai acontecer o seguinte: vai saindo a água, não vai? Olha aqui, ó, eu tenho aqui o estômago, não tenho? Nesse indivíduo, nós teremos aqui, ó, separando a região do cesto branquial. Olha, da parte inferior do organismo, existe aqui uma pequena película, uma membrana, como se fosse uma membrana diafragmática. Não é diafragma, pelo amor de Deus, tá? Esse organismo vai ter aqui o estômago posicionado junto a essa porção. Aqui nessa região, o alimento é digerido, portanto, isso aqui seria a região do estômago do animal, e após a digestão do estômago, vem o intestino, e o intestino onde haverá a absorção do alimento ocorre nessa região, porém aparece na parte superior dessa membrana a abertura do ânus. Então, quando esse animal digere o alimento aqui, ele absorve aqui, e os resíduos não digeridos e os resíduos não absorvidos vão ser eliminados através do ânus. E com o fluxo de água feito pelo sifão exalante, essas fezes são eliminadas para o meio externo. Fica claro, então, você entender por que o sifão exalante ele é inferior. Porque se ele fosse na parte superior, haveria um problema de autopoluição
desse organismo. Ele receberia de volta os dejetos que ele eliminou através do ânus. Nesta porção ainda, destacamos a presença de gônadas. Essas espécies são monóicas, tá? Apresentam testículos e apresentam ovários. Nós temos um testículo posicionado junto a essa região e aqui um pequeno ducto, que é o chamado ducto espermático, aonde através do ducto espermático ele liberará espermatozoides também nessa região e com o fluxo de água será eliminado para o meio externo. Então isso aqui seria uma gônada masculina, mas como eu disse, é um animal monóico. Então nesta região também encontramos uma gônada feminina que através de um oviduto que desemboca nessa região também elimina os óvulos nessa porção para o meio externo. Os gametas são produzidos em épocas diferentes, evitando assim um processo de autofecundação. A fecundação ocorre no meio, portanto é uma fecundação externa. Agora vamos lá. Quais as características que você tinha na fase larval? O que acontece com ela na fase adulta? Veja, a faringe embrionária se transforma no cesto branquial. Onde é que está o notocorda? Ela vai regredindo e ela desaparece completamente. Ela vai sofrendo um processo de apoptose, tá? E ela vai desaparecendo, pois toda a sustentação do corpo desse animal se dá através dessa túnica de tunicina. E o tubo nervoso? E o tubo neural dorsal? Esse vai regredindo e ele vai, veja bem, se transformando em uma pequena massa de células nervosas posicionadas nessa porção. Então, essa porção aqui é referente ao tubo neural, que nesse organismo aqui originou uma porção ganglionar. Aqui, ó, existe apenas um gânglio, que é um gânglio nervoso, que é o resultado do não desenvolvimento completo desse tubo neural, que é o tubo neural dorsal. E a cauda pós-anal, essa também desaparece completamente. Então veja que nesse tipo de cordado primitivo, as características de larva praticamente desapareceram completamente. A única coisa que foi bem mantida mesmo foi a estrutura da cesta branquial, que é derivado da fenda branquial faringiana. Aí eu disse para vocês também que dentro do grupo dos cordados primitivos, os protocordados, além dos urocordados, temos aqui o mais famoso entre os cordados primitivos, que pertencem ao filo dos céfalo. Olha só, do cefalocordata, do cefalocordado, um organismozinho que é popularmente, que é vulgarmente denominado de anfioxo. Cientificamente, um bicho desse é um animal chamado de branquiostoma. Um pequeno animal marinho que na fase adulta tem aproximadamente uns 5 centímetros de comprimento e ele vive semi-enterrado no lodo, semi-enterrado na areia. Então, ampliando esse organismo para que você consiga visualizar, você teria algo aproximadamente assim, ó. Olha só, ele tem uma ponta nessa região, tá? Aqui apresenta umas projeções arredondadas, que já falaremos o que é. Aqui uma abertura, aqui uma outra abertura e aqui uma outra ponta. Veja, ele tem duas pontas, esta e esta. Daí vem o termo anfioxo. Anfi, duplo. Oxo, pontas, duas pontas. Na fase larval, ele tinha esse aspecto. E na sua fase adulta, presta atenção, nessa porção anterior, nós encontramos como se fosse um pequeno focinho, tá? Esse pequeno focinho aqui denomina-se nesses organismos de rostro, tá? Para que serve o rosto? Como disse anteriormente, esses animais, eles vivem semi-enterrados, olha só, semi-enterrados na areia, semi-enterrados no lodo, onde este sedimento pode abrigar, tá, algumas espécies de organismozinhos que estão ali fazendo parte da infauna. Então o anfioxo, ele enfia o rosto ali no chão, ele levanta o rosto e aqui, ó, nessa região que corresponde à região da cavidade oral dele, você vai notar a presença de uma série de pequeninas brânquias que se modificaram, formando um penacho de brânquias aqui,
caracterizando uma estrutura que recebe o nome de cirro. Então, na hora que ele levanta o sedimento, através do cirro, que são brancas modificadas, ele vai filtrando a água do mar e removendo dessa água, desse sedimento que ele levantou aqui, as partículas alimentares, que irão se direcionar para a região da faringe. A faringe nesse organismo, aqui está em corte, vai se posicionar nessa porção. Então eu tenho aqui uma grande faringe que irá comunicar-se com um meio externo através de também grande quantidade de fendas branquiais. Então note que desde a fase larval até a sua fase adulta, ele mantém a característica de quê? Olha só, de fendas do tipo branquiais posicionadas junto à região da faringe. O alimento é triado na região da faringe, ele vai passar para a cavidade gástrica, aqui eu teria o estômago desse organismo, depois do estômago vem a porção que seria o intestino desse animal, que desemboca numa abertura posterior aqui, que seria a região do ânus desse animal. Então nota que é praticamente o estágio larval mantido durante a fase adulta. Agora, a locomoção. A locomoção de um anfióxio é dada por duas estruturas, uma musculatura, que já vou esquematizar para vocês, e a presença de uma cauda. A cauda, olha só, começa a surgir a partir dessa região, pega a região dorsal e a região posterior. Então ele manterá durante a fase adulta a mesma cauda que ele tinha durante a fase larval. Esse organismo mantém, portanto, aqui a chamada cauda pós-anal. Nota que a mesma coisa aconteceu. E agora? E a notocorda? Persiste a vida inteira, sem mudança nenhuma, sem regressão nenhuma. Este organismo mantém a estrutura, o eixo da notocorda, desde a porção anterior até a região posterior do corpo do bicho, sem mudança alguma, sem mudança nenhuma. Esse organismo mantém nessa região dorsal a estrutura primordial desse grupo, que corresponde à corda dorsal ou simplesmente da notocorda. Eles recebem o nome de cefalocordados, pois na porção anterior o tubo neural sofre uma ligeira dilatação, esboçando a formação de um cérebro. Esse organismo apresenta aqui uma dilatação nessa região, E, obviamente, o tubo neural se estende dorsalmente a notocorda até o final do corpo do bicho, caracterizando, portanto, aqui a estrutura que corresponde ao tubo neural em posição o quê? Dorsal. Então veja que esse anfióxio, embora agora esteja na sua forma adulta, ele mantém as mesmas características que ele tinha na sua fase larval. Só que eu vou fazer uma coisa mais para vocês aqui, Eu vou pegar e eu vou recolocar sobre ele a sua musculatura e o seu tegumento. Ou seja, o que envolve todos esses órgãos. Se eu colocar aqui nessa região, eu for fechando ele aqui, você vai notar nesse organismo a presença, olha só esse pedacinho aqui é suficiente. Você vai notar a presença de uma musculatura aqui, por baixo da epiderme, que é bem fina, bem transparente, uma musculatura chamada de musculatura metamerizada ou musculatura segmentada. Através da contração antagônica desses músculos do lado esquerdo e do lado direito, esse animal faz um movimento lateral, contrai essa porção, relaxa essa, contrai essa, relaxa essa. Então, a partir desse movimento associado ao movimento da cauda, esse organismo se locomove no seu ambiente, obviamente que é um ambiente aquático marinho. Essas duas categorias são exclusivamente marinhas. Então, o que eu queria que você notasse nesse momento é que na fase larval os cordados apresentam essa morfologia. Na fase adulta, os urocordados modificaram-se completamente, notocorda desapareceu e neste caso a notocorda ela permanece intacta até o estágio adulto do organismo. Porém, esses dois grupos são os grupos dos cordados invertebrados. Vamos ver o que acontece agora
com a notocorda junto ao grupo dos cordados vertebrados. Dentro dos cordados agora veremos o terceiro grupo, o terceiro subfilo, que corresponde ao subfilo chamado de subfilo vertebrata. E dentro do subfilo vertebrata, caracterizei para vocês que existem duas categorias: os vertebrados agnatas, sem mandíbula, e os vertebrados gnatostomatas, vertebrados com mandíbula. Mas antes de falar deles, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse nosso cordado e vamos promover nesse cordado aqui, ó, neste ponto, uma secção. Nesse ponto vamos fazer um corte nele aqui, portanto vamos fazer um corte transversal no corpo desse bicho. Obedecendo exatamente este ponto, você terá algo aproximadamente assim, tá? Então você teria o corpo do animal aqui assim, aí você tem um tecido embrionário mais externo, que seria o ectoderma. Obedecendo as mesmas cores, você tem aqui na parte dorsal a presença do tubo neural em posição dorsal. Um pouco abaixo dele, mais ventralmente a ele, temos a estrutura de sustentação do corpo que corresponderá à notocorda e logo abaixo dela teremos a região da faringe embrionária. Faringe essa que irá comunicar-se com o meio externo através das estruturas que seriam as fendas branquiais. Porém, neste espaço, como demonstrado lá no anfióxo, há um tecido mesodérmico. E esse tecido mesodérmico, ele vai ocupar toda esta região. Na parte superior, você terá um maciço celular que será responsável pela formação de algumas porções, entre eles toda a musculatura do organismo. Eu quero que você observe isto aqui, ó. Ao lado da notocorda, essa região mesodérmica vai apresentar um tecido específico, com uma nomenclatura específica. Esta região aqui denomina-se a região do esclerótomo, onde eu tenho o termo esclero, significando rígido, e o termo tomo, porção, a porção rígida. Muito comum é o aluno achar, o aluno entender e ouvir falar que a notocorda dá origem à coluna vertebral. Isso é uma inverdade. A notocorda, na verdade, é substituída pela coluna vertebral a partir do esclerótomo. A notocorda nos cordados vertebrados, ela vai sofrendo um processo de destruição, de autodestruição, de apoptose. E ao lado dela, o tecido esclerótomo começa a proliferar, ocupando o espaço onde ela estava. Portanto, a notocorda desaparece nos vertebrados e o seu espaço é substituído por estruturas derivadas do esclerótomo, formando as primeiras vértebras nesses animais. E o primeiro cordado vertebrado sem mandíbula, tá? Vamos pegar aqui, ó, um vertebrado que eu vou falar para vocês que é um vertebrado agnata, né? Representando aqui aquele animalzinho que eu citei para vocês, que é uma lampreia. É uma lampreia. Esse animal, tá? Ele é um animal de corpo cilíndrico, apresenta aproximadamente uns 35 centímetros de comprimento, apresenta uma boca arredondada na sua parte anterior, tá? Esse organismo, só cilíndrico, mais ou menos desse jeitinho, apresenta nessa porção superior aqui, ó, uma única narina. Apresenta os olhos posicionados lateralmente, apresenta aqui, ó, uma série de fendas branquiais, derivados da faringe embrionária. Uma nadadeira que pega a região dorsal aqui, uma nadadeira que pega a região caudal aqui, ó, derivado da cauda pós-anal. O ânus fica posicionado bem junto a essa região. Esse organismo
tá? Ele não tem mandíbula, ele tem na verdade um funil aqui, ó, chamado de funil bucal, tá? Esse funil bucal apresenta uma série de pequenos dentículos, e através desses pequenos dentículos que esse animal tem, ele vai grudar, com aquela boca redonda, no corpo de um peixe, vai fazer um movimento vibratório, e com esses dentículos ele faz um buraco no corpo desse peixe vivo. E aí, através desse buraco, ele exteriorizará a sua língua, tá? E com a língua exteriorizada, ela tem na parte superior um pequeno dente. Ele vai, portanto, enfiando a língua naquele buraco e ele vai dilacerando completamente esse animal. Muitas lampreias podem ficar em cima de um único peixe, tá? Predando como se fosse assim um ectoparasita, até levá-lo, obviamente, à morte. Dentro desse grupo aqui dos agnatas, existe um animal que antigamente era chamado de peixe-bruxa, não peixe, o termo correto, mais primitivo é a feiticeira. Só que, diferentemente da lampreia, a feiticeira, que também não tem mandíbula, ela entra no corpo de animais que estão morrendo ou que já estão mortos, principalmente algumas baleias, inclusive. Quando a baleia está morrendo ou já morreu, esse animal ele entra por aberturas do corpo, ou seja, por abertura da boca, pelo ânus, e vai comendo ali o animal, vai predando, obviamente, o animal por dentro, tá? Agora, o que interessa aqui? Porque esse é o primeiro vertebrado. Então, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos pegar esta região aqui, ó, que é a região dorsal desse animal, e nós vamos fazer uma lente. Eu vou ampliar essa região e eu vou, ao mesmo tempo, tirar uma radiografia para você. Se você pegar essa região dorsal desse animal, aqui seria o tegumento desse organismo, tá? Aí você vai ter o seguinte, a notocorda existia, e aí a notocorda vai sendo lentamente substituída por um tecido derivado do esclerótipo, formando, esboçando ao longo da região dorsal desse animal as suas primeiras, e primitivas vértebras, ainda, em estágio de formação. Só que em cada grupo de vértebras dessa aqui, tá, projeta-se, um pequeno espinho, uma pequena projeção do lado direito, veja, desse ladinho aqui, tá? E do lado esquerdo, do outro lado. Essas duas estruturas aqui, tá? Formam um arco, tá? Um envoltório, aonde dentro desse envoltório está passando o quê? O tubo neural, o intuito de protegê-lo. Então aqui, nessa região desse arco, tá, neural, é que eu tenho a formação aqui, o desenvolvimento do tubo neural. Então, esboçando nesse animal as primeiras vértebras. Essas vértebras, tá, elas vão inicialmente lá nos animais mandibulados, nos gnatostomatas, se desenvolverem em tecido cartilaginoso, nos peixes cartilaginosos. E depois, tá, obviamente a parte dos peixes ósseos, elas são predominantemente, tá, ósseas. Agora, um grande momento aqui na evolução aconteceu. Quando você sai, tá, do grupo dos vertebrados agnatas para o grupo dos vertebrados, chamados de gnatostomatas, você tem essa importante novidade, a mandíbula. Tá? Então, se você pegar, vamos imaginar, por exemplo, um peixe ósseo, tá? Pegar uma sardinha, pegar uma corvina, e se você analisar a região da cabeça desse peixe, eu tenho aqui a região craniana do peixe, formada de uma sequência, tá, de ossos. Aqui eu tenho a órbita do olho desse animal, a órbita da região da narina e os ossos que formaram a região do crânio. Junto a essa porção, olha só, eu tenho uma articulação formando aqui pela primeira vez, olha só, um organismo que apresenta uma mandíbula. E aí, é uma coisa muito frequente e importante que o aluno saiba. Veja bem, tá? Qual é a grande vantagem, ou melhor dizendo, as vantagens, tá, do surgimento da mandíbula? Primeira vantagem, aumenta a dieta.
ou seja, uma lampreia, grudava no corpo do peixe e comia ele só. A partir desse momento, o animal ele pode, através da mordedura, tá, da mandíbula, ele pode experimentar um alimento, experimentar outro, e então escolher o alimento, ou seja, o seu cardápio se amplia. A segunda grande vantagem da mandíbula é, obviamente, a mastigação, que é um processo físico de digestão. E a terceira vantagem da mandíbula é a defesa. Através da mordedura, o animal, obviamente, se defende, tá ok? Agora, além da mandíbula, se desenvolveu, né, a partir do esclerótomo, pela primeira vez aqui, olha só, as vértebras agora predominantemente ósseas. Surgiu lá a cartilagem do peixe cartilaginoso. Só que aqui, ó, eu tenho uma sequência de vértebras ósseas. Onde, lembra dessa pequena projeção? Tá? Essa pequena projeção derivou aqui, ó, e formou nessa região, que é a região dorsal do animal, um pequeno espinho, que é chamado de espinho neural. E esse espinho neural, ele tem por função proteger o tubo neural. Nessa parte superior aqui projetam-se raios das nadadeiras dorsais. Aqui na região caudal, raios da nadadeira anal, a nadadeira caudal desse animal. E aqui, na parte posterior, surgem as costelas. E essas costelas, veja bem, elas vão abrigar, elas vão proteger nesses animais os seus órgãos, que seriam os seus órgãos viscerais. É bom destacar a presença aqui de raios das nadadeiras peitorais e das nadadeiras pélvicas desses animais. O que eu quero demonstrar para você é que todos os animais apresentavam esse aspecto. Mas ao longo do processo evolutivo dos cordados vertebrados, tivemos, tá, a manutenção, tá, do tubo neural, formando o sistema nervoso central. A notocorda sendo substituída pela coluna vertebral. A faringe embrionária, tá, obviamente ela dá lugar a uma estrutura que vai dar origem às brânquias inicialmente dos peixes, anfíbios durante a sua fase larval, tá, e na fase adulta elas vão sofrer mudanças e vão sofrer alterações, apresentando apenas vestígios lá nos cordados vertebrados superiores. O importante é destacar que nos cordados nós tivemos a notocorda, tubo neural dorsal, fenda branquial, faringiana e cauda pausanal. Às vezes desapareceu, às vezes se manteve e às vezes foram totalmente modificadas. Com isso, nós temos agora subsídio para começar a estudar verdadeiramente os cordados vertebrados mandibulados, iniciando a nossa próxima aula com a superclasse dos peixes, inicialmente com os peixes cartilaginosos, chamados também de condrites. Até a próxima aula. E no próximo episódio, os animais mais poderosos do planeta, os peixes cartilaginosos como os tubarões.